Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais um vídeo, desta vez uma aula de física, atendendo o pedido dos meus alunos Maria Eduarda, Gabriela e Fernando, que estão prestando vestibulares, e da Joyce, do João Pedro e da Carolina, que tem provas de física nessa semana. Vamos gravar uma aula agora sobre aceleração escalar média. Vou passar por toda a teoria e depois vamos para aqueles exercícios que eu chamo de exercícios clássicos, obrigatórios, que eu chamo também de fundamentais para a compreensão total desta matéria. Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Então, lá, pessoal. Hoje é aceleração escalar média. Então, tá aqui nossa estradinha, nosso carrinho, tá certo? Antes e depois, tá certo? Deixa eu colocar minha canetinha aqui também. Agora sim. Então, vamos lá, tá? Por definição, o que vem a ser essa aceleração escalar média? Então, vou fazer um desenho aqui, uma situação, né? Tá o nosso carrinho aqui, ó. Então, nesse começo aqui, ó, eu vou chamar de instante T1. Certo? Aqui nesse, ele andou, né, isso, o carro, na situação final, eu chamar instante T2. Tá? Aqui no começo, eu vou admitir que ele tem uma velocidade V1. Ele pode estar parado também, né? Que a gente chama de partiu do repouso, né? Então V1 seria zero, mas a princípio vamos chamar de V1. E depois aqui vamos chamar a velocidade final de V2. Tá certo? Então, a aceleração escalar média. A aceleração escalar média que nós vamos... Aliás, deixa eu colocar aqui em cima, para chamar a atenção. A gente vai chamar a aceleração média de gama m. Tá? A gente vai usar essa letrinha grega chamada gama. Professor Fuchella, por que você não chama de A? Né? Aceleração chama de A. Se não seria mais fácil? Então, hoje seria mais fácil, né? Mas nas próximas aulas, daqui um mês mais ou menos aí, que a gente vai entrar numa outra matéria, daí no dia certo eu vou falar para vocês, vai dar uma pequena confusão. Tá certo? Daí no dia certo eu falo, tá? Quando for gravar essa aula, eu vou falar, ó, lembra que eu falei que era melhor usar a letra grega chamada gama? Então vamos, vai por mim, tá? Vai por mim, melhor a gente usar essa letrinha no dia certo, eu comento por quê. Então, por definição, tá? O que vem a ser a aceleração escalar média? É ΔV sobre ΔT. Tá certo? Onde, né? Onde, vamos escrever assim, ó. Onde ΔV, que é a variação da velocidade, é definido por V2 menos V1, tá? A velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT é calculado pelo T2 menos T1, tá? A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Então, da formulinha é só isso. Gostaria de chamar a sua atenção, deixa eu até mudar a cor da minha caneta aqui, por um detalhe muito importante, tá? Deixa eu colocar até de vermelhinho aqui em cima, ó. 90% das questões, Enem, vestibulares, provas de colégio, na verdade é mais, hein? 99% diríamos assim. Mas eu vou colocar 90%. Quando a gente fala em aceleração escalar média, a gente costuma trabalhar no sistema internacional. Tá? E se é sistema internacional, ó, o ΔV, ou a velocidade, é calculada em metros por segundo. O ΔT é calculado em segundos. Tá, professor, que ela não pode ser quilômetros por hora? Então, no sistema internacional, não. Né? O sistema internacional é metros por segundo. E daí, com isto, a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Então, muitos alunos me perguntam, professor, por que a aceleração é metros por segundo ao quadrado? Porque é metros por segundo, tá? Então, você divide 2 vezes por segundo, então fica segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, tá certo? E um detalhezinho também, deixa eu colocar assim, ó, lembrando, né, deixa eu colocar assim, ó, uma OBS, recordando com vocês aqui, que a gente viu na aula de velocidade escalar média, né, as últimas aulas que deixei no meu canal também, velocidade escalar média, eu comentei isso aqui, que como é que a gente transforma quilômetros por hora para metros por segundo? Porque, veja, várias questões, a gente vai precisar trabalhar no sistema internacional para calcular a aceleração. Então, se a velocidade for dada em quilômetros por hora, e vai acontecer daqui a pouquinho, você vai ver na questão aí, a gente vai precisar transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Então, lembrando que a gente divide por 3,6. Eu demonstrei na aula de velocidade escalar média, eu demonstrei, fiz a demonstração. Por que é 3,6? Se você não assistiu essa aula,
assista, uma aula importantíssima também, fundamental, tá certo? E de metro por segundo para quilômetros por hora, multiplique, é lógico, multiplica por 3,6, tá? Quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6 metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá certo? Vamos treinar isso aqui então? Então vamos para o exercício 1. Tá aqui, ó, exercício 1. Um objeto que eu fiz questão de começar com uma questão, né, de queda livre. Tá? Mais para frente, daqui umas aulas, a gente vai ver a parte de queda livre, mas já dá para a gente resolver essa questãozinha, você vai ver, né? Usando a definição de aceleração escalar média, a gente consegue fazer isso e eu acho um exercício emblemático. Eu prefiro começar com ele assim, que acho bem interessante para a gente poder compreender melhor essa teoria. Quer ver? Então tá lá, um objeto cai a partir do repouso. Então, um minutinho só. Deixa eu só mudar minha canetinha aqui para o azul, tá aqui, ó. Olha lá, um objeto cai a partir do repouso. Ó, a partir do repouso foi o que eu comentei agora há pouquinho na teoria, né? Então, V1 igual a zero. Tá? Velocidade inicial igual a zero, porque partiu do repouso. Estava parado, não é isso? De uma altura de 200 metros, e não vai fazer diferença para a gente esse 200 metros, né? Desprezando a resistência do ar, este corpo, desprezando a resistência do ar, esse corpo atingiria uma velocidade escalar de modo, velocidade, então eu vou chamar de V2, né? Velocidade V2, velocidade final, de 50 metros por segundo em apenas 5 segundinhos. Aqui é o ΔT. Aqui é o ΔT já direto, tá? Não precisa fazer T1, T2, tá? O ΔT, o tempo transcorrido foi de 5 segundos. Pergunta, quanto que vale o módulo da aceleração escalar, não é isso? Neste intervalo de tempo, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou aplicar a definição de aceleração escalar média para a gente aqui, ó. Tá? Aceleração escalar média, que nesse caso é constante. Eu vou comentar isso em outra questão também. Tá? Como a aceleração é constante, posso usar também a definição de aceleração escalar média, mesmo sendo constante. Tá? Então, eu vou usar a fórmula da aceleração média, mas nem vou chamar de média, porque nesse caso aqui ela é constante, certo? Então tá aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Então tá aqui, ó, a aceleração ΔV, então é V2 menos V1 pelo ΔT. Tá, eu já vou tirar o V1, como o V1 é zero, tá, eu já vou tirar na formulinha, na própria formulinha aqui, ó, eu já vou cortar de vermelhinho aqui. Puxa, só... Aqui. Então, ó, V1 tá aqui, ó. Tá? Já vai embora. Tá? Então, no próximo passo aqui, eu já nem escrevo que o V1 vale zero. Tá certo? Então, fica assim, ó, aceleração, tá? O V2 é 50, dividido pelo tempo que vale 5, e isto aqui vai dar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que nos remete à alternativa E. Tá? Então, uma questão interessante para a gente poder começar. Tá? E um detalhe importante, preste muita atenção no que eu vou comentar aqui. Tá? Isso é muito importante. Qual o significado? Tá? Professor, quer o significado do quê? De aceleração. Tá? Provavelmente os vestibulares, Enem, nas provas, ninguém vai perguntar isso aí, mas é bom saber, eu sempre faço questão de comentar isso aí, porque senão a gente calcula a aceleração, deu 10, beleza, né? Deu 10 e vamos embora, né? Tá, mas o que significa isso? Tá, e muitas vezes que eu pergunto para os meus alunos qual é o significado de dizer que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Muito aluno fala assim, quer ver? Cuidado para você não errar isso também. Fala, já sei, professor, 10 metros por segundo ao quadrado. Então significa que ele se desloca, né? Ele anda 10 metros. Então, turma, tudo errado. Tá tudo errado. Tá? Não é o quanto ele anda, porque a definição, olha a formulinha, tá aqui, ó. Tá? A definição tá aqui, ó. É o ΔV lá em cima na formulinha. A definição é o próprio significado da aceleração. ΔV sobre ΔT. Então, não significa a aceleração, não significa o quanto ele anda, mas o sim a variação da velocidade. Tá? Então, é ΔV, professor, que ela não entendi. Então, eu vou te mostrar aqui do lado. Ó. Presta atenção no que está escrito esse significado. Ó. Então, lá, coloque aqui comigo. Ó. V1 é igual a zero. Ó. V1 igual a zero. Tá certo? Então, veja, em um segundo, ó, em um segundo, o que vai acontecer em um segundo? Professor Fiera, como é que eu vou saber? Então, eu vou te contar. Ó. O ΔV vale 10. Professor Fiera, como é que você sabe? Porque a aceleração vale 10. Tá? Então, a velocidade
Ó, em 1 segundo, a velocidade que era 0 já foi para 10. Tá certo? Em 2 segundinhos, ó, em 2 segundos, a velocidade já vai para 20. Professor Fittella, como é que você sabe? Porque a aceleração é 10. Tá? Então, a aceleração, o significado da aceleração é o quanto varia a velocidade. Ó, em 3 segundos, a velocidade já foi para 30. Tá? Como é que eu sei? Porque a aceleração vale 10. Tá? Acho que já deu para entender. Não, em 4 segundos, a velocidade vai para 40. E em 5 segundos, olha que interessante, 5 segundos, a velocidade vai para 50, que foi o que eu chamei de V2. Tá certo? Então veja que a velocidade, ó, 10, 10, ela vai subindo de 10 em 10. Tá? Então o significado de aceleração, então tá aqui, ó. O que significa dizer que a aceleração é 10? Significa que a velocidade vai aumentando de 10 a 10. Poderia ser brecando também, né? Tá? Então você, por exemplo, tem um automóvel brecando, né? Ou jogando um objeto para cima também, poderia ser. Ele vai subindo brecando, que a gente chama de retardado. Tá? A aceleração indica o quanto a velocidade vai mudando. Então ela pode ir aumentando ou diminuindo, tá certo? Então, se for metro por segundo ao quadrado, ele vai mostrar para a gente o quanto muda a velocidade a cada 1 segundo, tá certo? Então, 10, 20, 30, 40, 55 segundos, cinquentinha, tá certo? Talvez, se a gente soubesse o significado, talvez a gente poderia matar essa questão até de cabeça aí, né? Tá? Mas eu gosto sempre de fazer também as fórmulas, né? Para que a gente consiga treinar a teoria direitinho numa questão, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então agora a teoria está toda dada, tá? Que eu passei a fórmula no começo lá da aula, na teoria, tá? E agora o significado, a gente matou a teoria, mas vamos colocar em prática. Vamos fazer aquelas questões, tá? Fique comigo até o final aqui, para a gente fazer aquelas questões clássicas obrigatórias, que eu chamo de fundamentais, para que no final da aula você fala, professor Fittella, entendi esta matéria de uma vez por todas. É isso? Então vamos lá. Exercício 2. Tá aqui, ó. Pilotos de avião de caça são treinados para suportar as acelerações de até 80 metros por segundo ao quadrado sem perder a consciência. Então tá lá, né? Ó. Deixa eu já anotar aqui, ó. A aceleração, é isso, de 80 metros, que é uma baita aceleração, né? Lá, de 80 metros por segundo ao quadrado. Tá? Até mais, viu? Tem uma corrida famosa chamada Red Bull Racing, não é isso? Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, até veio aqui para o Brasil, tá? Nas manobras, eles atingem 100 metros por segundo ao quadrado. É isso? Mas vamos lá, vamos na questão aqui, né? 80. Suponha que o avião de caça partindo do repouso. Então tá aqui, ó. Partindo do repouso, V1 igual a zero, novamente, né? Questão clássica, partindo do repouso. Atinge uma velocidade de 720. Então tá aqui, ó, velocidade V2, 720 quilômetros por hora, tá certo? Para que a aceleração escalar média não ultrapasse esse valor de 80 metros por segundo ao quadrado, qual o intervalo de tempo mínimo para esta manobra? Tá? Então eu vou chamar isso aqui de ΔT. Tá? Quanto que vale o ΔT? Lembrando que, veja, tá, ó, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e as respostas dos tempos aqui estão todas em segundos, então a gente não pode deixar a velocidade em quilômetros por hora, como eu falei agora há pouquinho na teoria, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos dividir por 3,6 e isto aqui vai dar bonito 200 metros por segundo, tá certo? 200 metros por segundo. Deixa eu apagar só um pouquinho essa setinha aqui, ficou um pouquinho grande aqui. Ah, beleza. 200 metros por segundo. Então, vamos lá. Tá, vamos aplicar a definição agora de aceleração média, no caso, né? Para a gente poder calcular o ΔT. Então, vamos lá? Então, tá aqui, ó. A aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Tá certo? A aceleração. Vamos escrever a formulinha por enquanto, tá? Depois a gente substitui aí. ΔV é V2 menos V1. V2 menos V1 sobre ΔT. Tá? Novamente, o V1 é igual a zero, né? Isso. Então, já vou tirar aqui na própria continha, tá? Na própria formulinha, para nem precisar substituir por zero, tá certo? Então, vamos lá. O que sobrou aqui? Sobrou a aceleração média, é V2, que é 200, pelo ΔT, desculpa, a aceleração a gente já sabe, né? Que é 80, tá aqui, ó. A aceleração 80 e aqui está o ΔT. Bom, 1 zero já tira com zerinho.
Tá? Lembrando que o ΔT que está dividindo passa para cima. É isso. E o 8 passa para baixo. Então vai ficar aqui, ó. ΔT vai dar 20 por 8. Tá, 20 por 8. Tá, vou fazer a continha aqui para o lado. Isso aí vai dar 10 por 4, que dá 2,5, né? Então, ΔT vai dar 2 segundos e meio. Tá? O que nos remete à alternativa D de dado. Tá certo? Isso aí é um detalhezinho que eu acho muito importante, eu acho muito interessante a gente saber isso aí, né? Como curiosidade, acho difícil que se pergunte isso no Enem, no vestibular, tá? Ou até mesmo nas provas do colégio. Mas olha que interessante, eu sempre gosto de comentar com meus alunos, a aceleração máxima que pode suportar 80 metros por segundo ao quadrado, mas qual o problema? Se a aceleração for 90, 100, 110, 120, o que pode acontecer com o piloto? Por que o piloto pode... Então, eu vou te contar. Tá? O piloto pode até morrer. Professor, mas por que pode morrer? Então dá uma olhadinha aqui, viu? Imagine que você está me vendo agora aqui, eu estivesse numa nave, num avião, vamos pensar algo mais, uma nave, alguma nave assim, espacial, algo mais potente. Então suponha que eu tivesse uma máquina e apertasse o botão, e ele acelerasse com uma aceleração muito alta, bem maior que 80, que está dizendo essa questão, 90, 100, 110, 200, apertasse o botão, isso que nem aqueles filmes de ficção científica, às vezes você vê ele apertando o botão e sai quase na velocidade da luz. Por que eu poderia morrer? Tá, por que eu poderia morrer? Então, olha que interessante. Tá, então, ó, dá uma olhadinha, né? Eu vou acelerar. Então, veja, mas quem é que vai acelerar meu corpo? Tá, quem vai acelerar meu corpo é o banco, né? Isso, o banco, o assento que eu estou, né? Isso, confortavelmente sentado ali. Esse assento é que vai me empurrar. Mas olha que interessante, ele vai empurrar minhas costas, né? Isso, o banco vai empurrar minhas costas, mas não vai empurrar minha barriga. Eu falo, lógico, professor, que não vai empurrar a sua barriga, não é isso? O banco tá lá nas costas. Então, mas quem vai empurrar minha barriga? Porque minha barriga não vai sair voando também? Vai sair acelerando. Então, quem vai ter que empurrar minha barriga? Os próprios órgãos internos. Tá? Então, um órgão vai empurrando o outro. O banco só consegue empurrar as costas. Tá, outra. Então, lá, um órgão empurrando o outro, daí é muita pressão, tá? Tem uma certa resistência. Então, se fizer tiver uma aceleração muito alta, vai precisar de uma força muito grande. Então, é como se um órgão estivesse esmagando, assim, pressionando o outro. Então, pode ser que a própria resistência do órgão não aguente. Então, hemorragias, alguma coisa assim, pode acabar, né? Aqui fala que a pessoa pode desmaiar, mas se for muito alto, a pessoa pode até acabar morrendo. Tá, por exemplo, a cabeça, por exemplo. A cabeça, o banco precisa ter aquele encosto aqui, né? Para empurrar. Daí veja, o banco, se eu apertar muito rápido, né? Uma aceleração muito alta, o que pode acontecer? O banco vai empurrar a minha nuca, mas não empurra a parte da frente da minha cabeça. Lógico que não, professor Fiel. Então, mas quem vai empurrar? Né? Então, por exemplo, minha testa. Quem vai ter que empurrar? Então, é o próprio cérebro empurrando, né? A parte interna do rosto e tudo mais. Então, vamos pensar no cérebro. A parte de frente do cérebro, o próprio cérebro vai ter que empurrar. Tá, daí é uma pressão muito grande, então pode ser inauente. Então, eu estou comentando isso aí porque assim, essa aceleração 80 para uma pessoa normal, tipo a gente, assim, sem treino, já começa a ser muito alta. Tá? A pessoa pode desmaiar, mas, professor, por que pode desmaiar? O sangue, né? Então você empurra o corpo muito rápido. Então vamos supor que suba, não é uma manobra que eu suba muito rápido. O sangue não consegue acompanhar a cabeça. Então, falta sangue no cérebro, ele pode desmaiar, perder a consciência. Então o negócio começa a pesar. Então, a partir de 80, 90, 100, a partir de 100 precisa de roupa pressurizada por causa do sangue, né? Então 110, 120. Então, olha, aí começa a ficar feio o negócio, né? É muita pressão. Então pode ser letal, vamos dizer assim, né? Professor, que era, mas eu vejo no filme o cara aperta o botão e sai na velocidade da luz. Então, no filme de ficção científica é assim, né? Mas no dia a dia ela não aguenta, né? Tá, o corpo humano não aguenta, tá? Então, a partir daí no 80, foi o que eu falei, né? É um bom número, 90, 100, o negócio começa a ficar feio, né? Eu falei, a partir de 100, roupa pressurizada por causa do sangue, mas a partir daí 120, questão de tempo, né? Muito tempo. A não ser que seja, por exemplo, isso funciona também para brecadas, né? Então, se eu tiver uma nave, por exemplo, um automóvel, né? Estou no automóvel e, sei lá, um acidente. O airbag, né? O airbag vai ser acionado e mas por que a pessoa pode acabar? Por que a manobra pode ser letal para a pessoa? Porque, veja, o airbag agora é o contrário, ele vai brecar o meu rosto, vai brecar minha barriga, mas e os órgãos internos? É um órgão tendo que segurar o outro. Tá, daí é a mesma coisa, né? Então a pressão começa a ser muito grande, então pode acabar sendo letal. E um detalhezinho, né? Falou, professor, então nunca eu vou poder apertar um botão, que nem eu vejo no filme de ficção científica. Eu aperto o botão, sai uma aceleração altíssima, já quase na velocidade da luz. Ah, pode ser. E isso é muito legal de você saber como curiosidade. Olha que interessante, né? A gravidade, né? A gravidade, que a gente até comentou no exercício. Se eu estou caindo, por exemplo, né?
Vamos precisar de um trampolim, né? Isso, eu pulei de um trampolim e estou caindo numa piscina. A gravidade, ela atua em... Olha, a força da gravidade, ela atua em todos os meus órgãos. Ela não puxa só o meu pé, né? Puxa o meu pé e o resto vem, né? Ou então empurra a minha cabeça. Pá, empurra a minha cabeça e o resto é empurrado. Como as forças, a força no banco, no assento de uma nave, seria. Tá? A gravidade ela atua em todos os órgãos. Olha que interessante. Né? Então não teria esse problema, tá? Porque não é um órgão puxando o outro, é um órgão empurrando o outro. É a gravidade puxando, empurrando todos os órgãos. Então, professor Thierry, como é que, mas o que tem a ver isso? Tem a ver que a ideia nossa, né, a ideia da ciência, do cientista, é a gente conseguir entender melhor a gravidade, compreender melhor as forças gravitacionais, para que no futuro, talvez a gente consiga fazer isso. Aperta um botão, você cria um campo gravitacional, algum campo, alguma coisa parecida em volta da nave, e acelera tudo. Tá? Daí aceleraria todos os meus órgãos, é isso? Então não teria problema, não seria letal. Então, no futuro, tá? Não sei se um futuro muito próximo, mas um futuro longínquo, talvez a gente consiga dominar. Mas às vezes as descobertas das ciências surpreendem a gente. Pode ser que seja um médio prazo, vamos dizer assim. Mas essa é a ideia do futuro, né? Você criar um campo, aperta um botão e sai acelerando uma aceleração muito alta sem ser letal. Então, aguardemos aí, né? As próximas descobertas da ciência. Vamos lá, então? Exercício 3, tá? O exercício 3 também eu considero clássico, obrigatório, aquelas questões fundamentais, porque ao invés de colocar as informações no texto, eu coloco num gráfico. Tá? Então, vamos lá. O gráfico abaixo representa a velocidade escalar de um automóvel. Em função do tempo, calcule a aceleração escalar no instante, no instante 2 segundos. Ó, essa questão tem duas coisas interessantes, ó. Primeiro detalhezinho, ó, preste muita atenção, né? Você, no Enem, vestibulares, ou mesmo você que está fazendo provas aí, desta matéria, olha que interessante, olha, ele pede no instante 2, mas eu vou te contar que o instante 2 não interessa. Professor Tia, mas ele está pedindo no 2, como é que o 2 não interessa? Porque o gráfico é uma reta, tá? E se o gráfico é uma reta, significa que a aceleração é constante. Tá? Então ele podia ter perguntado, calcule a aceleração no instante 2,1, 2,2, 2,17, 1,80, não faz diferença, tá? Porque nessa reta inteirinha a aceleração é a mesma. Professor Tia, então por que pediu no 2? Para enrolar a gente. Tá? Para saber, porque ó, olha que interessante, aqui no gráfico, ó, eu nem sei o valor. Tá aqui, ó. Tá? A pessoa vai olhar o gráfico e falar, professor, eu nem sei no 2 segundos quanto que vale o valor, não dá para resolver. Dá sim, porque a aceleração é constante, então não me interessa que é 2 segundos. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular a aceleração, tá? No gráfico todo. Então vamos usar, eu vou chamar de média, né, pessoal? Mas como é constante, tá? Eu vou até tirar a média aí. Eu vou usar a formulinha da aceleração média, mas nem vou chamar de média, tá? Então fique de olho aí nos vestibulares, nas provas, que pode acontecer isso, tá? Porque a aceleração é constante, tá? Vou até escrever aqui, ó, constante em todo, de 0 a 3, vou colocar assim, ó, de 0, tá, até 3 segundos. Tá, então, já que a aceleração é constante, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico todo. Tá? Eu vou pegar esse tempinho que está aqui, ó, no próprio gráfico, ó, delta t igual a 3, pega o gráfico todo, chama de V1, ó, tá? Aqui o V1 no próprio gráfico está como 30, tá? Está aqui, ó, V2 igual a 90, e vamos jogar na formulinha. Tá lá, aceleração delta V, que é V2 menos V1, pelo ΔT. Tudo está no gráfico, tá certo? V2 vale 90, tá? O V1 vale 30 dividido por 3. Tá? Isso aqui vai dar 90 menos 30 vai dar 60, e 60 por 3 vai dar uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? E note que ele não coloca vírgula, 30, 90, ele não põe vírgula zero, né? Tá? Então eu também não vou colocar na aceleração, que a aceleração vai ser 20 direto, 20 metros por segundo ao quadrado. Correto? Tá? Então, mais uma questãozinha clássica, precisa saber, tirar a informação do gráfico. Vamos em frente, então? Vamos para a próxima questão. Tá aqui, ó, exercício 4. Um móvel se desloca em movimento variável e sua velocidade escalar em função do tempo está representado pelo arco de parábola a seguir. Calcule a aceleração escalar média do móvel entre os instantes T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 3 segundos, né? Então, presta atenção. Professor, porque agora complicou, hein? Que o gráfico anterior era uma reta, né? Agora é uma parábola, vai ser complicado. Não vai, não. Tá? Não vai não. Então, ó, pense comigo, ó. Pense comigo, ó. Antes de analisar o gráfico aqui, ó,
Olha a formulinha, vamos pensar, né? A definição, tá? Definição. Qual a definição de aceleração escalar média? A definição de aceleração escalar média não é ΔV sobre ΔT? Ah, professor, porque e daí? Daí vamos ser pragmáticos, né? Ó, vou escrever a formulinha, depois a gente analisa o gráfico. Ó. ΔV é V2 menos V1. Beleza. Tá? E o ΔT é T2 menos T1. Mas olha que intrigante, ó. Os tempos ele já deu. Tá aqui no texto, ó. T2 e T1 já estão no texto, então não é problema. Tá? O problema é só descobrir o V2 e V1. Sim, mas como é que eu vou descobrir o V2 e V1? No gráfico. Ah, então é só pegar as informações do gráfico. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar bonitinho aqui no gráfico, ó. Tá aqui, ó. Olha o T1 igual a 1 no gráfico aí. E olha o V1 aqui, ó. Tá? O V1 igual a 5. Tá vendo esse pontinho azulzinho aí, ó? Tá? Quando T1 igual a 1, V1 igual a 5. Olha esse último pontinho aqui do gráfico, ó. Tá? Quando T2 igual a 3, tá vendo aqui no gráfico, ó? Tá? Quando T2 igual a 3, tá? Quanto é que vale o V2? Está aqui no gráfico, ó. Tá? V2 vale menos 15, certo? Então, nós temos tudo, tá certo? É só leitura direta do gráfico. Então, vamos lá, né? Então, tá lá, aceleração escalar média, tá? O V2 é menos 15, tá? O V1 vale 5, o T2 vale 3 e o T1 vale 1. Então tá lá, aceleração média, menos 15 menos 5 dá menos 20. Tá? 3 menos 1 vai dar 2. E a aceleração escalar média vai dar menos 20 por 2, que dá menos 10. Menos 10, ele colocou vírgula, então eu vou colocar, né? Tá lá, 15,0, então eu vou colocar aqui também, ó. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Professor Futira, mas a aceleração pode ser negativa? Pode. Tá aí, qual o significado disso? Não perca, é o tema da próxima aula aí, tá? Aliás, daqui 2 aulinhas, tá? Essa aula aqui é sobre aceleração escalar média. A próxima aula que eu vou gravar, deixar no YouTube para vocês aí, é sobre as derivadas, as famosas derivadas, que é uma ferramenta sensacional que ajuda bastante a gente, tá? É o próximo vídeo, não perca aí. E depois a outra aula é sobre classificação dos movimentos, e eu vou falar aceleração negativa, qual o significado disso. Não perca, tá certo? Lembrando que se você está curtindo aí, tá, né? Nossas aulas estão ajudando vocês aí nos vestibulares, no Enem, nas provas dos colégios também, tá? Não se esqueça de curtir, comentar aqui o nosso vídeo, tá? De sugestões também, a gente agradece do fundo do coração, tá? E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Para não perder dicas sensacionais para os vestibulares e aulas bacanas como essa aqui, tá certo? Entrevistas também, meu canal é cheio de entrevista aí, meus alunos que passaram nos vestibulares dão dicas sensacionais. Não perca, certo? Então vamos para a próxima questão. Tá lá, exercício 5, um automóvel, tá lá, nosso carrinho aí, né? Ó. Um automóvel move-se ao longo de uma reta, né, isso, com velocidade escalar, que depende do tempo na forma V igual a 2t quadrado mais 3t, SI, sistema internacional. Espaço em metros, tempo em segundos e aceleração metros por segundo ao quadrado, que eu falei no começo da teoria. Certo? Determine a aceleração escalar média do automóvel entre os instantes T1 igual a 2 e T2 igual a 4 segundos. Então, vamos fazer um desenho, tá? Já está aqui, né? Mas eu vou usar esse desenho aqui para a gente poder trabalhar, porque na verdade nem precisava, né? Só aplicar a definição aí, a formulinha e tudo mais, mas eu acho bacana a gente pensar, ó, no começo, T1, né, que ele considera aí, ó, 2 segundinhos, tá certo? Aqui no final, ó, que é o T2 igual a 4 segundos, tá certo? 4 segundos. Então, no começo, a velocidade é V1, mas eu não sei quanto é que vale o V1. Tá? Então, a gente vai ter que calcular. Tá? E no final é o V2, que eu também não sei esse valor, a gente vai ter que calcular, mas beleza, porque ele deu a fórmula da velocidade. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar calculando quanto que vale o V1. Tá? O V1 no instante T1 igual a 2 segundos. Certo? Depois a gente calcula o V2 e aplica a definição. Tá? V2 menos V1, T2 menos T1 e já era o probleminha. Então, lá, vou pegar a fórmula que ele deu. É muito comum essa questão também. Tá? Então, lá, presta atenção que a gente está resolvendo aí, que eu falei, as questões clássicas, tá? Das informações no texto, das informações num gráfico, tá? Dá uma formulinha para a gente ter que calcular. Tá? Então, com isso, a gente
passa por todas as questões que eu chamo de fundamentais. Vamos lá, então, tá aqui a fórmula, ó, 2t² mais 3t, tá certo? Então, aonde está escrito t, nós vamos substituir por 2, porque é o que ele está mandando. Tá? Então, fica 2 vezes, ó, o t vale 2² mais 3 vezes t, que é 2, tá certo? Então, fica lá, 2 vezes 2² é 4. Aliás, vamos fazer de cabeça? Então, vamos fazer de cabeça aí, né? Eu acho que dá para a gente fazer, ó. 2² é 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 3 vezes 2 dá 6, tá? E o V1 já vai dar V1 isso aqui, né? Então, isso aqui é a fórmula, vamos fazer bonitinho aqui, ó. V, aqui é a fórmula, aqui já vou chamar de V1, né? Então, o V1 vai dar 14 metros por segundo, tá? Sistema internacional está em metros por segundo, tá? Vamos lá agora. Então, vamos calcular o V2. Aí depois a gente calcula aqui a aceleração escalar média, tá certo? Então tá lá, V2, tá? No instante, T2 igual a 4 segundos, certo? Então vou pegar a fórmula, tá lá, velocidade é 2t² mais 3t. E aonde está escrito t, nós vamos substituir por 4. Então tá lá, 4² mais 3 vezes 4. Vamos fazer de cabeça, ó. 4² é 16, não é isso? Tá? 4², 4 vezes 4 dá 16, vezes 2 dá 32. 3 vezes 4 dá 12. Tá, vamos fazer para cá, porque acho que vai ficar meio apertadinho ali, né? Então, isso aí vai dar 32 mais 12, vai dar o V2, né? V2 vai dar 44 metros por segundo, tá certo? Já vou chamar de V2 ali já, né? V2, isso. Daí, finalmente, a gente calcula a aceleração escalar média. Tá? Aplicando a definição ΔV sobre ΔT, tá certo? Então tá lá, ΔV, V2 menos V1, tá? E ΔT, T2 menos T1, tá certo? Então isso aqui vai dar a aceleração escalar média, isso aí vai dar 44, não é isso? 44 menos 14, tá? Dividido por T2, que é 4 menos 2. Então, eu vou fazer de cabeça. 44 menos 14 vai dar 30, não é isso? Embaixo vai dar 4 menos 2, que dá 2. 30 por 2 vai dar uma aceleração média de 30 por 2 vai dar 15, não é isso? 15 metros por segundo ao quadrado. Correto? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra esta aula de aceleração escalar média, tá certo? Passamos por toda a teoria, exercícios clássicos obrigatórios fundamentais, tá certo? Não perca a próxima aula, vou falar sobre as famosas derivadas, que são uma ferramenta sensacional para a gente dentro da cinemática, e depois na outra aula, não perca também, falaremos sobre a classificação dos movimentos, tá certo? Então, pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta o nosso vídeo, tá? Faça comentários, dê sugestões, agradecemos do fundo do coração, ajuda bastante a gente aqui no nosso canal, tá certo? Pessoal, então, sempre falo isso aí, confie sempre em vocês, ótimas provas sempre, tá? E vamos para o próximo vídeo aí. Um abraço, até já!